a sua ira dele, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a missionária por essa segunda oportunidade de estar pregando. Confesso que estou um pouco assim nervoso, mas é assim mesmo, né? Nós temos que exercer o nosso chamado. Quem chamou capacita, né? Nós não podemos ficar parados. Eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia lá em Marcos 10, no versículo 46. O tema é a cura do cego de Jericó. Foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Já trouxe essa palavra uma vez na igreja, quando a missionária, não lembro quem foi, tinha me dado uma oportunidade. Aí eu trouxe a palavra, só que eu resolvi mais profundo nela, me aprofundar mais nessa palavra, já que eu recebi a oportunidade de estar pregando. Então vemos aqui que Jesus estava em Jericó, e logo depois ele saindo de Jericó, vemos que tinha um cego à beira do caminho, filho de Timeu, chamado Bartimeu. E com certeza esse cego já ouviu falar sobre Jesus, porque não é à toa que ele começou a clamar. Com certeza eu acredito que ele ouviu falar de Jesus, que Jesus era aquele que ressuscitava os mortos, curava os enfermos, aquele que fazia o surdo ouvir, paralítico andar. E isso encheu ele de fé, por isso que ele começou a clamar, porque Jesus é a palavra de Deus, é o verbo, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele ouvindo isso, ele começou a se encher de fé. Então ele estava ali à beira do caminho, ele ouvindo que Jesus estava passando por aquele lugar, ele aproveita a oportunidade, porque para ele talvez aquela oportunidade seria a única. Aquela oportunidade era a grande oportunidade da vida. Falaram para mim que fazia o impossível, que fazia coisas incríveis acontecer. O dono dos milagres está passando por aqui. A hora é agora. Eu vou abrir a minha boca e eu vou começar a clamar. Ele não sai daqui sem antes eu receber o meu milagre. Então ele começa a clamar. Ele começa a clamar ali cheio de fé, crendo que Jesus podia curá-lo. Só que a Bíblia fala aqui que muitos mandam ele se calar. Muitos mandam o cego se calar. E talvez ele poderia ali naquele momento ter se calado. Talvez ele poderia ali naquele momento ter desanimado, ter se abalado emocionalmente falando. Talvez ele poderia ali ter parado de clamar. Mas como eu disse, aquela era a grande oportunidade da vida dele. Ele não podia perder essa oportunidade por nada. Então a
primeira lição que eu aprendo aqui é que devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, que Deus coloca na nossa frente. Porque tem oportunidades que Deus nos dá que são únicas. Se a gente não agarrar essas oportunidades, elas passam e talvez a gente nunca mais vai ver essas oportunidades. Porque pode ser através delas que tudo pode mudar. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E o interessante é que as pessoas mandaram ele se calar. Mas por quê? Jesus ele tinha passado reto, mas não porque ele estava ignorando o cego. Tinha um propósito nisso. Jesus não estava ali ignorando o clamor do cego. Ele na verdade passou reto. E para as pessoas ali que estavam acompanhando ele, por ele ter passado reto, para elas, o cego estava incomodando Jesus. Por isso que elas mandaram o cego se calar. Glória a Deus. Elas mandaram o cego se calar. Só que Jesus não tinha passado reto de propósito, porque ele estava ignorando o cego, porque ele não estava ouvindo. Na verdade era um teste. Jesus esperava do cego de Jericó uma atitude de persistência, assim como ele espera de nós. Então ele não tinha passado reto de propósito, até porque em tudo que Jesus faz existe um propósito, existe uma razão. Jesus não passou reto de propósito, ele não andou sobre as águas só porque estava dando um rolê nas águas. Ele não passou por Samaria à toa, a Bíblia fala que era necessário. Em tudo que Jesus faz, na verdade, existe um propósito, sempre existe um porquê, sempre existe uma razão. Até mesmo as lutas que Ele permite na sua vida tem uma razão, tem um porquê. Existe um propósito através dessa dor que você está enfrentando, através dessas lutas. Nunca é à toa, até porque Ele sabe o que faz. Então, na verdade, Jesus ele passou reto porque Jesus sabia, lógico, que ele ia clamar cada vez mais. Então, talvez Jesus aqui queira nos dar o exemplo de persistência. E o interessante, uma coisa que talvez aqui, ao ler essa palavra, ao ler essa parte, questione, é que Jesus para e manda chamar e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Só que é engraçado porque estava bem óbvio, ele era cego. E é lógico que Jesus sabia que ele queria voltar a ver, porque ele era o Filho de Deus, sabia de todas as coisas. Então por que ele pergunta? Para mim, aqui no meu entendimento, Jesus queria que ele verbalizasse aquilo que ele queria. Jesus sabia o que ele queria, mas queria ouvir da boca dele. Até porque a Bíblia fala: peça e lhe será dado. Tem pessoas que falam: Deus sabe o que eu quero, então Ele vai fazer acontecer, Ele vai me dar aquilo que eu quero. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe do que você precisa antes mesmo de pedir, mas Ele quer que você peça. Você deseja uma libertação, uma bênção? Eu não sei o que você deseja, eu não sei o que você tem um desejo aí de que Deus faça acontecer, mas Ele quer que você verbalize, Ele quer que você fale para Ele, Ele quer que você abra a sua boca e conte para Ele, apresente a Ele aquilo que você precisa, mesmo Ele sabendo o que você precisa, até porque Ele quer relacionamento. Mateus 6,6 fala disso: quando orares, entra no seu quarto e feche a porta e fale com seu pai, apresente para Ele as suas necessidades. Ele quer relacionamento. Como diz aquele louvor: e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai. Glória a Deus. Então Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer que você abra a sua boca. Assim como o filho. O filho, ele deseja algo, ele vai lá e pede para o seu pai. Assim, com Deus não é a mesma coisa. Ele quer que você apresente aquilo que você quer para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Então, deixa eu ver. E como eu disse algumas vezes aqui,
como eu disse uma vez, é que essa parte sempre chama minha atenção quando eu leio esse texto, é que Jesus, ele para e manda chamar um cego. Só que ele poderia muito bem ter parado e mandar chamar o cego, depois que as pessoas ali mandam ele se calar. Ele poderia muito bem ter parado naquele momento. Só que a Bíblia deixa bem claro que ele parou e mandou chamar depois que o cego insistiu. É como se o cego tivesse... É como se Jesus estivesse provando o cego. Ele foi aprovado. E por ele ser aprovado, por ele ter insistido, ele conseguiu o que queria. Porque ele clamou cada vez mais. Ele não deixou que aquelas vozes fizessem ele parar. Imagina se ele não tivesse clamado. Imagina se ele não tivesse insistido. Talvez ele não receberia o seu milagre. Talvez ele não voltaria a ver. Mas Jesus para e manda chamar quando ele insiste. Jesus pensa, opa, agora sim. Agora sim, ele fez o que eu esperava dele, assim como eu espero de todos vocês. Então eu vou parar e mandar chamar. Glória a Deus, aleluia. Só que meus irmãos, talvez você esteja orando por algo, talvez você esteja orando por uma bênção. Você começou a orar e por aí estava tudo bem. Só que aí você começou a notar, talvez você começou a perceber que talvez a demora tenha te desanimado, talvez você está pensando aí, poxa, eu estou orando tanto tempo por algo, eu estou orando tanto tempo por uma bênção, eu estou orando tanto tempo por isso, por aquilo, e Deus não me atende, e Deus está demorando para fazer, porque existem coisas que muitas vezes nos desanima e nos impedem muitas vezes de continuar clamando, de continuar insistindo. Aqui no caso do cego de Jericó, foi as pessoas mandando ele se calar, foi as vozes. Só que no seu caso pode ser por outros motivos. Talvez seja a demora, a dúvida se Deus está te ouvindo, talvez seja as circunstâncias, eu não sei. Mas Deus está te ouvindo. Desde o dia em que você começou a clamar, a orar, Ele te ouviu, está te ouvindo, está trabalhando em seu favor. É engraçado porque parece que Jesus não estava ouvindo o cego de Jericó. Imagina, parece que Jesus estava ali, como que eu posso falar? Parece que ele não estava se importando com a situação do cego. Só que lá em Isaías 59 fala: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Por mais que pareça que Deus não esteja te ouvindo, na verdade Ele está te ouvindo e está trabalhando em seu favor. Tudo que Deus espera de você é que você continue clamando, é que você continue acreditando, é que você continue insistindo. E um dia eu estava tomando banho e pensando nessa palavra, porque faz tempo que eu queria trazer essa palavra, e eu estava ali tomando banho e analisando essa palavra. Aí, creio que foi Deus, do nada veio na minha mente o texto em que Jesus anda sobre as águas, porque tem tudo a ver. Deus me fez ali encaixar os pontos, Deus me fez ali analisar, porque nesses dois textos eu vejo que um fez, o outro não fez. Vou até abrir aqui, lá em Mateus 14. Se você quiser abrir aí também na sua Bíblia, fica à vontade. Mateus 14. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar,
ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então vemos aqui dois textos. O texto do cego de Jericó, em que Jesus anda sobre as águas. Que um fez, o outro não fez. Eu vou explicar para você que você vai entender. O cego de Jericó, ele começou a clamar quando viu que Jesus estava passando por aquele lugar. E as pessoas mandaram ele se calar, mas ele clamou cada vez mais. As vozes vieram, mas ele continuou clamando. Já Pedro foi diferente. Ele desce do barco quando Jesus fala: venha. Ele desce do barco. Ele começou bem. Começou andando sobre as águas, começou bem. Só que os ventos vieram. E nesse momento ele não foi como o cego de Jericó. Ele não continuou andando sobre as águas, porque ele tira o foco de Jesus para colocar o foco nos ventos fortes. E com isso ele começa a afundar. Então existe uma diferença entre os dois. As vozes do cego de Jericó vieram, mas ele continuou clamando. Os ventos vieram para Pedro, mas infelizmente ele afundou. Então os dois tinham foco. O foco do cego de Jericó era chamar a atenção de Jesus para que ele fosse curado. Já Pedro era ir até Jesus, porque ele falou: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então os dois tinham foco. Eu vejo que os dois começam bem, só que só um consegue alcançar o objetivo. Pedro afundou, só que na verdade quando ele afundou, não foi ele que foi até Jesus, na verdade foi até Jesus que foi até ele quando ele clama: mestre, salva-me. E Jesus prontamente estendeu a mão. Só que ele não conseguia ir até Jesus, foi Jesus que foi até ele para salvar ele. Então os dois tinham o foco. Só que só um consegue alcançar o objetivo. E muitas vezes quando a gente está clamando, orando por algo, vem obstáculos, vem ventos, vem vozes. Eu não sei pelo que você tem orado. Talvez você esteja orando por uma pessoa, para que Jesus alcance a pessoa, para que essa pessoa seja salva, tenha um encontro com Jesus, se converta, se renda aos pés de Jesus. Aí as vozes vêm: por que você está orando por essa pessoa? Essa pessoa não tem jeito não, é um caso perdido. Essa pessoa aí, já era. As vozes. E talvez essas pessoas, ela consegue ali um pouco diminuir a sua fé. Você está orando por uma pessoa, só que as vozes vêm. Não adianta você orar por essa pessoa já está perdida. Essa pessoa aí não tem mais jeito. E talvez você diminuiu as suas orações, a sua fé, ou você parou mesmo. Ou talvez você esteja orando por alguém que está enfermo, talvez nem os médicos conseguiu curar. Aí a pessoa fala: esquece que você está orando por essa pessoa, já se nem os médicos conseguiu resolver, não tem mais jeito não. Essa pessoa infelizmente aí, infelizmente já era. Só que se as pessoas soubessem que o Deus que você serve é o médico dos médicos, aí se essas pessoas soubessem que o Deus que você serve é o Deus do impossível, que ressuscita os mortos, para Deus nada é impossível. Então não deixe que as vozes te façam parar, não deixe que as vozes te façam parar de acreditar, te façam parar de insistir, porque tem milagres que acontecem através da sua insistência. Tem pedidos que vão exigir de você persistência. Tem coisas que você pede para Deus que às vezes vai demorar para Deus fazer, vai demorar para acontecer. Mas como eu disse,
Desde o dia que você clamou, Deus te ouviu e Ele já está trabalhando. Também quero abrir aqui em um texto, uma parábola que Jesus conta, que também tem tudo a ver. Fica lá em... deixa eu ver aqui. Lá em Lucas, se não me engano. Jesus encoraja a oração. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate a porta será aberta. Só que talvez quando você bater na porta, talvez a porta não abra de primeira. Para isso você vai ter que bater e bater e bater. E eu lembro de uma parábola que fala exatamente sobre isso. De um amigo que foi na casa de um outro amigo dele para pedir pães emprestados, porque o amigo desse amigo que foi até esse amigo, ele chega de viagem e ele não tem nada para oferecer. Então ele bate na porta desse amigo para pedir pães emprestados. Só que esse amigo do outro lado, ele fala: não vou abrir porque a porta já está fechada, eu estou na cama com os meus filhos, então não vai ter como. Só que quem disse que ele parou de bater? Ele continuou batendo, ele continuou incomodando. E a Bíblia fala que ele se levanta e dá tudo o que ele precisa. Mas não por ser seu amigo, mas porque ele estava se sentindo incomodado de tanto esse amigo dele bater na porta. Ou seja, ele foi teimoso. Eu quero dizer para você ser teimoso, mas em um sentido bom. Você está clamando, você está buscando, você está acreditando. Talvez o que você está pedindo para Deus, aos olhos humanos, é algo impossível. E talvez tem pessoas que falam: é impossível, não tem como acontecer, não vai dar certo, você não vai conseguir. Só que assim como esse amigo continuou batendo na porta, assim como ele foi teimoso, você também vai ser teimoso. Você não vai fazer aquilo que as pessoas estão mandando você fazer. Elas estão pedindo para você parar, mandando você se calar, que não tem jeito, que não tem solução. Só que você vai ser teimoso. Você vai contra aquilo que elas estão falando. Elas podem até não acreditar, mas você acredita. Elas podem até falar que é impossível, mas para Deus nada é impossível. O que é impossível para os olhos humanos é impossível para Deus. Então você vai ser teimoso. Está falando que não vai dar certo, você está acreditando que vai. Está falando para você parar de orar, que não vai ter como, mas você continua orando. Você está ali sendo teimoso, mas em um sentido. Assim como esse cego de Jericó também foi teimoso, as pessoas mandaram ele se calar e ele foi teimoso, continuou clamando. E por ser teimoso, em um sentido bom, ele consegue, porque ele consegue voltar a ver. Assim como Jairo, ele foi até Jesus. Jairo foi até Jesus, todos conhecem essa história, acredito. E ele pede para que Jesus cure a sua filha, porque ali está à beira da morte. Só que tempo depois sabemos que apareceu uma mulher no caminho do fluxo de sangue. E é lógico, com essa demora toda, infelizmente a filha dele chegou a falecer. Aí chega as pessoas falando assim para Jairo: por que você continua incomodando o mestre? A sua filha está morta. Aí Jesus: morta? Ela dorme, ela não está morta. Então, eu quero dizer para você: continue clamando, insistindo, continue orando por aquela pessoa. Talvez aos olhos de muitas pessoas é impossível dessa pessoa se converter, é impossível dela ter um encontro com Jesus. Aos olhos de muitas pessoas parece que
ela tá perdida mesmo, não tem mais solução, só que continua orando, porque se você analisar aqui, as mesmas pessoas que mandaram o cego se calar foram as mesmas que chamou ele, quando Jesus para e manda chamar. Então, profetizo que as mesmas pessoas que tentaram te fazer calar, que tentaram te fazer parar, que tentaram te fazer desacreditar, que falaram que não ia dar certo, que seria impossível, eu profetizo que serão as mesmas que vão ver Deus fazendo exatamente aquilo que elas falaram que seria impossível. Deus vai fazer exatamente aquilo que elas falaram que não ia ter como, que não tem mais jeito, que o médico não podia resolver. Deus vai te honrar diante dessas pessoas. Ele vai te honrar, Ele quer te honrar, mas Ele quer que você continue insistindo, continue clamando. O que está te impedindo? Pessoas, circunstâncias, o que está impedindo você? Dúvida, a dúvida se Deus está te ouvindo, o desânimo. Talvez por algum motivo você parou de clamar ou está clamando menos. Mas Jesus está falando, volte a orar por essa pessoa, volte a orar por isso, porque eu estou te ouvindo e no tempo certo eu vou fazer. Pode até demorar, mas no tempo certo vai vir. E aquilo que você tem pedido há muito tempo, eu vou fazer. Tudo que eu quero de você é que você continue clamando, é que você continue insistindo, continue apresentando para mim, continue apresentando tal fulano para mim, continue entregando em minhas mãos. Essa pessoa está em minhas mãos e eu já estou trabalhando no coração dela. Eu já preparei o dia em que ela terá um encontro com Jesus. E muitos que duvidaram tem que ver Deus fazendo, que elas pensaram que seria impossível. Glória a Deus. E outra lição que eu tiro aqui é que o clamor desse cego incomodou a muitos ali. Mas ele estava correndo atrás de algo que ele queria. Ele estava buscando, ele estava aproveitando aquela oportunidade. Porque muitas vezes é fácil alguém se incomodar quando você está fazendo alguma coisa, quando você está correndo atrás daquilo que você quer, quando não se faz nada, mas você está correndo atrás, você está fazendo a sua parte. Muitos podem até se incomodar, mas continue fazendo a sua parte, continue buscando, continue acreditando. Mesmo que você não esteja vendo agora, mas a fé é a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A verdadeira fé é aquela que insiste, mesmo quando há motivos para desacreditar, mesmo quando há motivos para você parar de clamar, para você parar de orar. Essa é a verdadeira fé. Está vindo circunstâncias, está vindo vozes, está vindo pessoas falando, está vindo ventos, está vindo problemas, está vindo mil motivos para você parar, mas você continua acreditando, você continua sendo teimoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Assim como Jacó, né? Jacó estava ali lutando com o anjo, porque ele não queria que o anjo fosse, né? Ele não queria que o anjo subisse sem antes ele receber a sua bênção. Então, para isso, ele teve que lutar com o anjo. Ele não iria deixar o anjo subir sem antes ele receber a sua bênção. Então, devemos ser como ele. Está demorando, mas Deus vai fazer. Não continue acreditando, a sua fé. Você está com uma pequena fé, volte a acreditar, porque Deus ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus,
pode continuar te ouvindo se você continuar clamando, se você continuar insistindo. Não desanime, continue clamando, continue apresentando isso que você quer a Deus, mesmo que pareça impossível, mesmo que vozes tentem te fazer parar, tentam te fazer calar. Seja persistente, assim como o cego de Jericó foi. Talvez o que está impedindo você de clamar, talvez sejam as coisas que pioraram. Talvez você começou a clamar por algo, por certa pessoa, aí parece que as coisas pioraram. Isso muitas vezes acontece, porque quando Jairo foi até Jesus pedir para que ele curasse a filha dele, logo depois as coisas pioraram. A filha dele estava doente, mas depois ela morreu. Ou seja, foi de mal a pior. Parece que muitas vezes quando a gente já chega em Jesus para apresentar algo, talvez aquilo que a gente pede para Ele, com o tempo vai piorando. Talvez as coisas o que estava difícil se tornou pior. O que estava difícil se tornou impossível. Só que Jairo continua acreditando. Jesus olha para ele e fala: crê somente. Em outras palavras, no meu entendimento aqui, olha, da mesma forma que você chegou até mim, crendo que eu podia curar a sua filha, crê também que eu posso ressuscitar ela. Crê também que eu sou Jesus que ressuscita os mortos, pois nada é impossível para mim. Você veio a mim quando as coisas estavam difíceis, mas continue crendo agora que as coisas pioraram, pois nada é impossível para mim. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, às vezes Deus permite certas coisas só para mostrar que Ele é Deus. Muitas vezes Deus demora para te entregar um milagre, e muitas vezes as coisas pioram, mas Ele quer mostrar que Ele é Deus. Para você ver, Jesus estava ali orando sozinho, e o barco com seus discípulos estava já ali no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas. Só que eu percebo que algumas coisas aqui, em alguns textos, parece que Jesus faz questão de demorar em certos lugares só para mostrar que Deus é Deus e que nada é impossível para Ele. Jesus estava andando sobre as águas, Ele demora ali. E por causa dessa demora, o barco já estava ali longe, sendo açoitado pelas ondas. Quando Lázaro estava doente, e Maria chega lá para ele e fala: Jesus, aquele quem tu amas está doente. Jesus faz questão de demorar ainda mais 2 dias, porque, como eu disse, elas foram até Jesus e as coisas pioraram. Igual que Jairo foi até Jesus e a filha que estava doente morreu. Então muitas vezes Deus faz questão de permitir que as coisas piorem só para Ele entrar no cenário e mostrar que Ele é Deus. Deus faz questão das coisas piorarem para mostrar que nada é impossível para Ele, para mostrar para as pessoas o Deus que você serve, para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. Até não ter aqui as lições, meus irmãos. Glória a Deus. Então eu sei que você tem orado, mas continue com o seu foco. Não perca o seu foco diante das vozes, diante das circunstâncias. Não perca o seu foco diante do desânimo, diante da dúvida. Não seja como Pedro, que perdeu o seu foco quando tirou os seus olhos de Jesus. Continue com os seus olhos naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode fazer se tornar possível. Não perca o seu foco. Continue, porque muitas vezes você começa bem, você começa com aquela alegria, às vezes você começa com aquela fé que Deus pode fazer por você, que Deus pode fazer. Você começa a orar, só que com o tempo você vai desanimando, porque está demorando. Os dois começaram bem, o cego de Jericó começou bem, Pedro começou bem,
Só que um continua e o outro afunda. Um perde o foco e o outro continua com o foco. Um alcança o objetivo e o outro, infelizmente, não consegue alcançar o objetivo. Os dois começaram bem. O cego de Jericó começou bem, só por aproveitar aquela oportunidade passando e começar a clamar. Ele começa bem e continuou indo bem. Mas Pedro tirou os olhos de Jesus. O foco de Pedro era Jesus. Ele estava ali andando, olhando para Jesus. Os ventos vieram e ele coloca os seus olhos nos ventos. E com isso ele começa a afundar. E muitas vezes na nossa vida também é assim, né, irmãos? Quando a gente está passando por certas coisas, a gente tira os olhos de Jesus e parece que os problemas começam a se tornar mais do que a gente pode suportar. Quando você tira os olhos de Jesus, parece que os problemas começam a se tornar impossíveis de suportar, impossíveis de aguentar. Quando você tira os seus olhos de Jesus, você afunda. Mas quando você mantém os seus olhos em Jesus, costumo dizer que o seu foco em Jesus te mantém de pé, mas o foco nos problemas te faz afundar. E eu já quero até falar aqui para alguém que em um momento tirou o seu foco em Jesus, para alguém que em algum momento, passando por tempestades, passando por alguma luta, em algum momento tirou o foco de Jesus, faça como Pedro. Você talvez se afundou no meio dos problemas, mas faça como Pedro, que clamou: Mestre, salva-me. E no mesmo instante Jesus estende a mão. Só que Jesus está falando: filha de pequena fé, porque você duvidou. Ele repreende, mas ele entende que muitas vezes os problemas não parecem grandes, mas com ele a gente pode vencer tudo. Com ele a gente pode vencer tudo. Então Jesus está falando aqui para alguém hoje: ei, volte a andar sobre as águas, volte a olhar para mim, porque olhando para mim você vai conseguir vencer. Olhando para mim você vai chegar do outro lado. Mas continua com o seu foco em mim. E essa palavra, meus irmãos, até aqui Deus me permitiu falar, mas eu quero lembrar: continue insistindo, clamando, que logo você vai receber o seu milagre. Deus vai fazer acontecer. As pessoas que desacreditaram têm que ver Deus fazendo aquilo que elas disseram ser impossível. Continue insistindo, porque é isso que Jesus espera de você. E é isso, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Você que pode se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu